Eu vejo com pesar, primeiramente, que estejamos mais uma vez discutindo a questão do aborto aqui no nosso país. Acho muito ruim o timing em que essa discussão está sendo levada a efeito. A gente tem muitas pautas importantes, polêmicas, que vão impactar a vida do cidadão brasileiro. A gente está falando de reforma tributária, a gente está falando de corte de gastos, ou seja, o cuidado, a discussão que um assunto tão sério como esse demandaria não está, ao meu ver, sendo respeitado, né? Então a gente não teria aí atenção, para se dizer assim, suficiente demandada para um assunto tão sério como esse. Eu acho bastante desastrosa essa proposta, essa PEC. Na verdade, essa PEC ela já é antiga, ela foi proposta pelo Eduardo Cunha, ela já teve 3 arquivamentos e desarquivamentos. E o que eu acho que é muito temerário é que a questão do aborto em geral vem sendo abordado sob um viés muito mais ideológico do que sob um viés de saúde pública, como, ao meu modo de ver, ele deveria ser tratado. Então criou-se uma situação aí de fla-flu, né, de grupos de direita contra grupos de esquerda, e que, eventualmente, numa disputa acirrada, não atentam para os desdobramentos e para as consequências dessa proposta, principalmente na vida das mulheres e das crianças e das meninas, que muitas vezes se veem em situação de gravidez indesejada decorrente de estupro e que, a partir dessa PEC, se aprovada, vão estar aí alijadas de qualquer possibilidade de se defender, de defender a sua dignidade, de ter um futuro ou uma perspectiva de futuro minimamente satisfatória. Eu fui dar uma olhadinha no texto propriamente dito, a PEC é muito curtinha, ela simplesmente traz uma alteração no caput do artigo 5º da nossa Constituição para fazer ali o apontamento de que a vida seria protegida a partir da concepção. E o que me deixou com uma certa perplexidade é que a justificativa para essa alteração, ela não tem nem meia página. Em síntese, o que se fala, olha, a justificativa é porque a vida não se inicia com o nascimento, mas se inicia com a concepção, ponto. Essa é a justificativa para uma alteração tão contundente, tão impactante para a nossa Constituição Federal. Então, já se vê aí a falta de maturidade dessa discussão, a falta de reflexão que um assunto tão sério como esse demanda. A parte disso, no meu modo de ver, tem uma outra consequência potencialmente muito ruim, muito perigosa até, de uma eventual de um eventual acentuamento de uma crise institucional que a gente já observa hoje. A gente observou na questão do porte da maconha, na questão das emendas PIX, um desgaste muito grande entre legislativo e judiciário. Uma PEC como essa pode ser, e é bem possível no meu modo de ver, que venha sem que nada de inconstitucional. Né? Isso pode até causar uma estranheza, falar, poxa, uma proposta de emenda constitucional, uma emenda constitucional inconstitucional, sim, é possível que tenhamos um cenário desse, porque a nossa Constituição tem valores fundamentais e basilares que não podem ser afastados, inclusive por meio de emendas constitucionais. E dentre esses valores estão a dignidade da vida, estão a proibição contra o retrocesso, estão a isonomia. E aqui eu lembro que as meninas ou as mulheres numa situação econômica melhor ou mais privilegiada seguem tendo toda a segurança para seguir fazendo os seus abortos, né? Então, na prática, a gente teria aí uma diferenciação muito cruel, inclusive, entre as pessoas que têm melhores condições financeiras e as que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, a possibilidade de um reconhecimento dessa PEC como inconstitucional já traz mais um desgaste num cenário em que a entre os poderes já não está das melhores. Então, no meu modo de ver, é mais uma questão a ser levada em consideração. Eu lembro aqui que ainda nesse ano, há poucos meses atrás, havia uma outra discussão aí de um PL, não de uma proposta de emenda constitucional, que visava equiparar o aborto feito após a 22ª semana ao homicídio. Ou seja, as mulheres, as crianças vítimas de estupro que cometessem esse aborto para tentar de alguma forma superar esse trauma e seguir as suas vidas, potencialmente teriam uma pena maior do que os seus estupradores. Então vejam aí a situação de uma contraditória mesmo que se cria, né? Um Estado que não foi capaz de proteger as suas cidadãs,
aí expostas a um ato de violência, vai mais uma vez vitimizar ou vai revitimizar essas mulheres, essas crianças. E eu estou enfatizando aqui muito essa questão das crianças e das adolescentes, Jesus, porque não é algo da minha cabeça, mas eu não gosto de achismos, eu acho que a gente não tem que transformar isso aqui, como eu disse, num fla-flu, numa questão ideológica, e nesse sentido eu gostaria de trazer alguns dados objetivos que foram levantados a partir que estão ali constantes no 18º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, segundo o qual acontece no Brasil um estupro a cada 6 minutos. Isso é um índice absolutamente alarmante. No ano passado foram quase 40 mil estupros. E veja, esses estupros que estão sendo considerados aqui foram aqueles de que se teve notícia, em que as pessoas foram até a polícia, em que as pessoas foram procurar um sistema de saúde, enfim, foram procurar algum tipo de ajuda e de apoio. Agora, essa postura, infelizmente, é excepcional. É exceção. Para você ter uma ideia, segundo o IPEA, apenas 8,5% dos de abuso sexual são levados à polícia ou ao sistema público de saúde. Ou seja, mais de 90% dos casos a gente sequer sabe que acontece. E mais grave ainda, no tipo de crime, acontece no âmago das famílias, dentro de casa, onde as pessoas usualmente não têm acesso, onde fica contido, as crianças, os adolescentes vítimas estão submetidas à autoridade do agressor, muitas vezes, efetivamente, mais uma vez, 77,6% dos casos de estupro no Brasil ocorrem contra menores de 14 anos de idade. Agora, veja, você obrigar uma menina de 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade a gerar uma vida, passar por uma gravidez, o que por si só lhe traz riscos consideráveis em termos de saúde, isso sem dizer os riscos emocionais, os riscos sociais, os riscos econômicos que isso geraria. Obrigar essas meninas a passarem por esse calvário sem uma discussão detida e responsável por parte do nosso Congresso é algo que me parece, no mínimo, muito preocupante. E vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal já foi instado a se manifestar sobre a questão do aborto algumas vezes, ainda não firmou posicionamento e, ao meu ver, vem esperando estrategicamente o melhor momento para se posicionar, mas existem acenos no sentido da descriminalização do aborto até a 12ª semana, no primeiro semestre. A gente teve aí o voto muito importante da ministra Rosa Weber antes de se aposentar, a gente já teve alguma sinalização do ministro Alexandre de Moraes com relação a uma resolução do CRM que proibia esse tipo de aborto. O ministro Barroso também votou favoravelmente no HC para colocar em liberdade médicos e funcionários de uma clínica de aborto. Então, como eu disse, é um cenário, inclusive, muito perigoso institucionalmente. A gente já tem tanta crise acontecendo, a gente já está tão exposto, a gente tem uma sensação de insegurança e de desconfiança tão grande nas instituições, que esse, no meu modo de ver, é um dos piores momentos para se trazer essa discussão. Desgaste, insegurança jurídica, exposição para as crianças, para os adolescentes, para as mulheres brasileiras, e é uma mensagem de que, de repente, o nosso Congresso não está conseguindo focar no que realmente importa, como vem sendo alardeado aí, precisamos cortar gastos, precisamos de reforma tributária, precisamos cuidar da Previdência, enfim, fica aqui meu alerta, e eu quero crer que essa PEC não vá adiante. Eu acho que a gente tem muita resistência popular, inclusive, tanto que esse PL ao que me referia, que equiparava o estupro ao aborto, ele foi meio que tirado de cena, né? Estrategicamente criou-se uma comissão, vamos discutir mais um pouco, não é o momento, inclusive em decorrência da importante mobilização popular que teve quando da sua discussão. A imprensa teve um papel muito importante, noticiou, a sociedade se deu conta da seriedade da discussão e fez pressão para que o Congresso recuasse. Assim foi feito. Eu espero que a gente assista algo mais ou menos nesse sentido na tarde de hoje, pelo menos é o que eu espero.